Fala galera, beleza? Bom dia a todos! Sou Daniel, sou mais um adicto em busca da minha recuperação e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito interessante que a própria abstemiologia escreveu e mandou aí para que a gente possa fazer esse bate-papo. O tema é Passo Zero, assumindo a responsabilidade pela própria evolução abstêmia. Bacana, né? Então vamos lá. O estudo do Passo Zero para a abstemiologia exige a compreensão do que é abstêmio e abstinência. No segundo momento será necessário discorrer sobre as 4 etapas do Passo Zero: responsabilidade, abstemia, decisão de iniciar e permanecer abstêmio, postura abstêmia e, por último, prática de condutas abstêmias. Contudo, nenhum desses temas pode ser tratado para que você entenda a digestão da abstinência. Primeiro é a teoria da adjetivação da abstinência. Para entender a teoria da adjetivação da abstinência, precisamos principalmente reconhecer que diversas atividades, fatos cotidianos, crenças ou pensamentos precisam ser adjetivados para que possam pertencer ao universo abstêmio. A adjetivação muda significativamente a amplitude e a dimensão de seus valores. Por exemplo, o lazer de uma pessoa que não tenha passado pelo processo da adicção é muito diferente do lazer de alguém que tenha rompido com o ciclo adicto. Isso ocorre porque o abstêmio terá uma forma de lazer muito mais restrita, já que deverá evitar certas pessoas, hábitos, lugares da sua época de ativa. Essa diferenciação entre o lazer da pessoa comum e o lazer da pessoa abstêmia exige necessariamente uma adjetivação. Espera aí, gente, aqui. Uma adjetivação, ou seja, o lazer comum é diferente do lazer abstêmio. Isso é fato, viu, gente? O mesmo raciocínio ocorre com vários outros eventos cotidianos. Assim, nós temos atividade física é diferente de atividade física abstêmia. Saúde é diferente de saúde abstêmia. A educação, ela é diferente da educação abstêmia. Foco, objetivo é diferente do objetivo abstêmio. Relacionamentos é diferente de relacionamento abstêmios. Trabalho, profissão é diferente de profissão abstêmia. Cultura é diferente da cultura abstêmia. Tudo isso para vocês entenderem que a responsabilidade é diferente da responsabilidade abstêmia. Como isso influencia, né, gente? Como isso muda, e a dificuldade é exatamente essa de passar para vocês. Continuando com o mesmo exemplo, no caso do lazer abstêmio, como eu disse agora há pouco, o lazer comum é muito diferente do lazer abstêmio. Enquanto no lazer comum as pessoas podem passear livremente, frequentarem festas e até mesmo ingerirem bebidas alcoólicas, no lazer abstêmio, esses fatos não ocorrerão. O lazer abstêmio consiste em um lazer qualificado ou diferenciado. O lazer abstêmio também é diversão, mas é uma diversão muito mais consciente. O lazer abstêmio também representa diversão, passeios, entretenimento e brincadeiras, mas sem uso de drogas ou álcool. Porque álcool também é droga, tá, gente? Quando eu falo droga, eu falo no modo geral, tá? E com a aplicação de, pelo menos, a técnica do evite pessoas, lugares e hábitos da ativa, claro, e a técnica do procure praticar atos saudáveis, então podemos dizer que agora que vem a paulada. São fonte Abstemiopatias de 2020, tá? E o pessoal que estuda, é o pessoal que
é muito bem aplicado nisso daí. O mínimo para obter o lazer abstêmio é somar ao lazer comum a técnica do evite e do procure. Contudo, para haver mais segurança, seria interessante que o abstêmio somasse outras técnicas e fizesse do seu lazer abstêmio algo mais protetivo. Para vocês que não têm noção, o evite e o pratique são coisas fundamentais, tá? Ao desenvolver todos esses aspectos, surgem as ideias de qualificadores e quantificadores abstêmios. Para você ter uma ideia de como isso é muito complexo. Quantificadores e qualificadores abstêmios são temas que eu vou explicar aqui para vocês agora. É importante que os profissionais, os familiares, os reeducadores abstêmios e os próprios abstêmios readequem seus conceitos. Conceitos que são utilizados no cotidiano comum ou no processo da adicção, que devem ser reorganizados, reestruturados e readequados às novas definições e paradigmas. Nesse diapasão surge a necessidade de quantificar e qualificar a abstinência. O melhor quantificador abstêmio que existe é o tempo. Esse elemento cronológico traz um caráter dinâmico ao processo de abstinência, fazendo com que a jornada abstêmia não permaneça estática e imutável. A mudança na vida de pessoas que se submete ao caminho abstêmio ocorrerá de maneira progressiva, de modo que quanto mais tempo ela permanecer abstêmia, maior será a sua metamorfose. Por isso, em regra, a abstinência tende a ser evolutiva, já que auxilia no desenvolvimento ético, social, intelectual, psicológico, biológico e espiritual do abstêmio. Isso se materializa nas diversões, nomenclaturas e definições dadas ao abstêmio de acordo com o seu tempo de abstinência. O abstêmio ínfimo, o abstêmio menor e o abstêmio maior e o mega abstêmio. Para você ter uma ideia, são vários tipos, são várias qualificações de abstêmios, né? Entretanto, o tempo abstêmio não corresponde ao mesmo entendimento dado ao tempo comum. É que o tempo comum corresponde apenas ao transcurso de um lapso cronológico, enquanto que no tempo abstêmio, esse mesmo lapso cronológico precisa estar acompanhado de cessação do uso de drogas ou álcool. Tem que estar cessado. Dessa forma, para ser um quantificador abstêmio, o tempo precisa ser qualificado como sendo um tempo abstêmio. O tempo tem diferença também. Seguindo esse mesmo raciocínio, as qualificações abstêmias correspondem à adjetivação de certos termos técnicos que precisam ser ligeiramente remodelados. Nesse sentido, para exemplificar, cito um pequeno rol de expressões que devem ser reconceituadas para que possam, de fato, qualificar a abstinência. Cara, é coisa pra caramba, gente. Você tem uma ideia? O limite abstêmio é diferente de limites físicos ou emocionais, tá? A responsabilidade abstêmia, ela é diferente da mera responsabilidade. Lucidez abstêmia é diferente da lucidez. Idade abstêmia é diferente da idade física ou emocional. Isso também é um fator muito importante para que a gente... Disciplina abstêmia é diferente de disciplina. O processo abstêmio é diferente de tratamento da adicção.
Espiritualidade abstêmia é diferente de espiritualidade e de religião. O educador abstêmio é um profissional diferente dos profissionais ligados ao processo de adicção. Princípios abstêmios são diferentes de outros princípios. Evolução consciencial abstêmia não corresponde à evolução consciencial comum. Abstinência abstêmia é diferente da mera abstinência. Dignidade humana abstêmia é uma qualificação da dignidade humana. O direito humano abstêmio é um direito humano qualificado. Cara, eu sei que o vídeo se prolonga, que é tudo muito complexo, mas para você entender o quanto que é complicado isso. O desenvolvimento abstêmio difere do mero desenvolvimento. Todos esses elementos e muitos outros, já que essa mera lista exemplificativa devem ser remodelados para melhor compreender o real sentido abstemiológico que os reveste. Sendo assim, acreditamos que isso explica um pouco sobre a teoria da adjetivação da abstinência. Passaremos ao estudo do que se entende como abstemiologia. Segundo, o tripé da abstemiologia. A abstemiologia, ela possui 3 pilares, que são pessoa, abstinência e o processo abstêmio. A pessoa corresponde ao abstêmio, a abstinência é o resultado obtido e perseguido pela abstemiologia e engloba vários efeitos positivos e negativos. O processo abstêmio é o meio pelo qual a pessoa ou abstêmio consegue a tão almejada abstinência. Esse processo possui diversas fases, formas, qualificações, participações de terceiros e é a sede de diversas síndromes e desvios. Em suma, a abstemiologia estuda o abstêmio, a abstinência e o processo ao qual o abstêmio se submete para interromper o ciclo da adicção e obter a abstinência. Cara, vocês percebem que assim, não é só ficar parado sem usar. Isso daí tudo são fontes de itinerários abstemiológicos estudados em 2020. Imagina as pessoas que estudaram isso ficarem em cima percebendo cada movimento, cada coisa. Mas deixaremos nesse momento de definir com mais esmero o teor da abstinência e o processo abstêmio. Por ora, basta entender que o abstêmio, para a abstemiologia, é a pessoa oriunda do processo de adicção. Do outro lado, o processo abstêmio constitui no caminho a ser percorrido pelo abstêmio para evitar o retorno ao processo da adicção. Vocês falam assim, poxa, é uma coisa tão simples. Cara, não é, muito complexo, é muita coisa que se envolve. As definições usuais da abstinência são muito infantis e destrutivas de significados valorativos mais profundos. São definições vazias de conteúdos e sem significado técnico. Por exemplo, abstinência é ato de abster-se, de privar-se do uso de alguma coisa. Ou abstinência é o ato de se privar de alguma coisa em prol de algum objetivo. Abstinência é sentir a falta de algo ou alguma coisa. Acredito que isso se resume. Essa última definição chega a ser engraçada, porque confunde abstinência com tristeza. Assim, indo direto ao ponto, a definição da abstinência
utilizada nesse estudo deve ser compreendida da seguinte forma. Agora eu vou falar um pouco sobre teorias abstemiológicas, que foram feitas essas teorias em 2019. Assim, somente entendido como abstinência aquilo que se amoldar enfaticamente. E a esse conceito, a simples interrupção do uso de drogas ou álcool não é abstinência. Essa definição de abstinência se direciona a qualquer tipo de hábito que seja doentio, tais como toxicomanias, compras compulsivas, jogos, fanatismos religiosos ou até mesmo vício em sexo. Agora, sabendo o que é a teoria da adjetivação com abstinência, bem como o que é abstêmio, o processo abstêmio e abstinência, pode-se discutir o passo zero. Passo zero, terceiro, ou passo central. O passo zero antecede a aplicação da técnica de 12 passos, preconizada pelos grupos anônimos, na qual eu sou pertencente, e isso muito me ajuda. Passos preconizados pelos grupos anônimos de sala de AA e NA. Na realidade, o passo zero não é apenas um passo anterior aos 12 passos, mas é um momento antecedente a todos os outros passos. Ou seja, é como se o passo zero viesse antes de cada passo. Mas na conquista, ou que conquiste o passo zero, é o mesmo em que o abstêmio toma para si a responsabilidade de seus atos e começa a percorrer o caminho da abstinência. O passo zero é a responsabilidade pelos rumos da própria vida abstêmia. É assumir o controle da evolução do processo da abstinência e não deixar nas mãos de terceiros. Nenhum dos 12 passos poderá ser dado sem que se inicie o passo zero. Ou seja, a responsabilidade para enfrentar cada um dos passos e assumir uma postura abstêmia condizente com a sua evolução consciencial abstêmia, destaca-se que a responsabilidade no processo abstêmio não corresponde à mesma responsabilidade conhecida popularmente, dado que durante a abstinência surgirá uma nova responsabilidade, qual seja a responsabilidade abstêmia. Obrigado a todos e um ótimo dia.